O tema de hoje é a escolha certa. Jesus andava por aí e alguém perguntou: como é que a gente faz para se salvar? E aí Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É Jesus que fala e o evangelista Lucas nos conta no capítulo 13, versículo 24. E ainda continua no versículo seguinte: muitos vão tentar, mas não vão conseguir. E nós tiramos essas reflexões, do livro Vinha de Luz, do livro Modo de Entender e de Mãos Unidas. Muito bem, nós vamos começar com a seguinte frase: a felicidade, ela não é uma quantidade externa, e sim uma qualidade interna. E Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é justo, mas Ele também é misericordioso simultaneamente e para todos os filhos, não só para um em detrimento ao outro, mas para todos nós. Lá atrás, no passado, no Velho Testamento, Isaías, ele dizia o seguinte, abre aspas, no capítulo 25, versículo 8, o Pai, no seu amor infinito, enxuga as lágrimas de todas as faces. E como o Pai pode enxugar as lágrimas? Criando novas oportunidades. Nós, pais aqui na Terra, ainda imperfeitos, nós, quando temos um filho que tirou uma nota baixa, nós procuramos um professor particular. Hoje, nós entramos lá no Google, procuramos as aulas que são dadas nesta matéria, sentamos com ele para ele assistir, estudamos com ele, ajudamos, a fazer os exercícios, para que ele possa fazer uma prova. O próprio professor da escola faz uma recuperação daquela mesma matéria, quando aquele aluno encontra dificuldades, que tirou uma nota baixa, e aí depois da recuperação ele oferece uma nova oportunidade, uma nova prova, uma prova final, para ver se ele conseguiu, se superar, se ele conseguiu aprender. E assim também Deus compartilha conosco a mesma ideia. Ele quer o bem dos seus filhos, porém Deus, Ele sabe querer este bem de uma forma inteligente. Diz por aí que ser pai é a arte de se tornar desnecessário. É lógico, todos nós queremos ajudar os nossos filhos a aprender a superar os desafios, que vão surgir ao longo da vida, a confiar na sua própria capacidade. E como é que Deus pode enxugar as nossas lágrimas, oferecendo essas novas oportunidades para que nós venhamos nos superar? No livro Vinha de Luz, o Emmanuel, através de Chico, ele nos fala, ele nos relembra sobre o processo reencarnatório. Antes da gente reencarnar, nós sentamos com um grupo e determinamos que tipo de reencarnação vai ser, quais são os pontos que nós queremos, aprimorar, superar naquela vida. Saímos de lá com aquela cabeça dizendo que não, eu quero muitas lições difíceis, Como diz uma amiga, essa encarnação vai arrebentar. Todas as outras que eu fiz de errado, agora não, agora eu vou acertar, eu vou quitar todos os meus passados, todo o meu passado. E nós saímos de lá querendo fazer isso, aquilo acontecer, não tem problema se acontecer aquilo, outro, Nós sabemos, inclusive, que alguns trechos da vida nós vamos atravessar, e que terão momentos muito, muito difíceis. É como que a gente se inscrevesse para uma faculdade, Então, se você vai se inscrever para a faculdade de medicina, você vai ter algumas matérias, em tal ano vai ter prova, e assim vai. Se for para aula, se inscrever para pedagogia, para administração, para química, seja onde advocacia, Nós vamos ter aulas diferentes. Então, cada um de nós, no programa reencarnatório, é como se nós estivéssemos escrevendo para uma faculdade com aquele interesse, Nós sabemos que vamos ter aula no primeiro ano dessas matérias, no segundo, no terceiro, vão ter tais provas naqueles momentos, essa prova é mais difícil dessa matéria, aquela é um pouco mais simples, mais fácil, e assim vai, nós sabemos o que vai proceder naquele momento. E aí, quando nós ganhamos a veste do nosso corpo, nós temos o esquecimento,
para que nós possamos, mas temos aquela intuição, aquilo está escrito no programa da nossa alma e nós temos alguns acessos, né? Nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer. Pois é, e nós sabemos que esses trechos na vida são as portas estreitas na nossa vida, né? Que nós vamos precisar atravessar. E aí é que entra a graça salvadora, onde Deus se manifesta a toda a humanidade. Tem uma cartinha que Paulo escreve a Tito. Tito era um convertido grego que cuidou lá da ilha de Creta. Depois que Paulo, né, fundou a igreja de Creta, ele deixou Tito lá, né? E ele faz essa carta, ele escreve a Paulo escreve a Tito e ele escreve assim: pois a graça salvadora de Deus manifesta-se a toda a humanidade. Está lá no capítulo 2, versículo 11. Vocês sabem o que significa a palavra graça? Calma que eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso, já que nós estamos falando sobre as portas estreitas da nossa vida. A palavra graça, em hebraico, é shem, e ela quer dizer favor, gentileza, né? Você vai fazer um favor a uma pessoa. Em grego, já é charis, né? Amor imerecido. Pois é. E eu fui buscar a palavra graça lá no dicionário. E ele diz que Deus concede aos homens, né, um dom que ele possa alcançar a própria salvação. Aí é que eu quero chegar ao tema de hoje, né? Você sabe qual é o dom? Você sabe como Deus se manifesta em toda a humanidade? Você sabe qual é essa graça que todos nós recebemos? O poder da escolha, o livre-arbítrio. Não somos marionetes, né? Nós podemos escolher. E aí me fez lembrar uma frase de Cecília Meirelles, que é muito linda, que diz assim: o vento é sempre o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. Pois é, nós temos as escolhas, o livre-arbítrio, esse poder na nossa mão, essa graça salvadora, né? Mas a resposta dessa escolha, desse livre-arbítrio, ele é diferente em cada um de nós. O livre-arbítrio nos foi concedido para que nós possamos moldar o nosso próprio destino, né? E a vida nada mais é que uma coleção de momentos, uma sequência de momentos. Momentos esses que nós, pela graça, podemos escolher. Você acordar de manhã, você pode, de repente, estar com uma pessoa que naquele dia não dormiu bem, e ela não dá bom dia, e você pode ter o poder da escolha de compreensão, entender e buscar a sua própria alegria, felicidade, olhar o sol, a nuvem, o detalhe da luz, da luminosidade nas plantas, nas flores, um cor de abóbora lindo de uma fruta, de uma pimenta, né? Você pode olhar detalhes e sair de lá maravilhado, começar um dia lindo. Pode começar um dia triste, chateado, aborrecido, lembrando do passado, do amanhã, das preocupações, angustiado. A vida é uma sequência de momentos e a escolha é nossa dessa sequência de momentos, né? Mas quando a gente se dispõe a avançar no caminho que nós escolhemos, os tropeços são naturais e inevitáveis, diz Emmanuel, né? Quem não se movimenta, quem não se arrisca a cair, também não sai do lugar. Então, é claro que quando nós vamos fazer escolhas na nossa vida, nós temos várias portas, as estreitas e as largas, né? E nós é que vamos escolher. Mas se arriscar na porta estreita, né, é melhor, sabendo que é difícil, mas nós sabemos que se a gente não tentar, a gente não sai do lugar no nosso desenvolvimento, no nosso aprimoramento. Porém, toda vez que nós atravessarmos essas portas estreitas, nós sabemos que todas as dificuldades, elas têm uma mensagem, e essas mensagens precisam ser decifradas. Então, o nosso convite de hoje é para que a gente jogue fora as tristezas e demos lugar a uma felicidade empreendedora. Empreendedora quer dizer, nós temos que construir, edificar essa felicidade, uma postura positiva nos momentos das nossas portas estreitas. Hoje,
Eu espero que nós saiamos dessa reflexão juntos, administrando o nosso tempo. O tempo também é um tesouro que Deus, né, nos concede. E esse tempo, ele é rigorosamente igual para todas as criaturas. 1 hora de um chefe é a mesma 1 hora de um subordinado, de um homem culto ou de um homem culto, do mais favorecido ao menos favorecido em recursos materiais. Por incrível que pareça, gente, a hora é matematicamente constituída dos mesmos 60 minutos. Escolhas. Podemos somar ao valor tempo o bem ou o mal. Podemos melhorar ou agravar as condições em que nós nos encontramos. E aí no livro Modo de Entender, Hamed, ele fala assim, abre aspas, optar por decisões convenientes é um resultado de um exercício contínuo de afinação nossa com a vontade de Deus. É importante isso. Toda a nossa vontade, o nosso desejo tem que estar afinado, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus tem nas mãos todo o conhecimento de todas as nossas vidas pregressas. Ele sabe das nossas histórias, do que é melhor, do que vai ser melhor para nós, né? Exercitarmos para nós sairmos melhor do que nós entramos nessa vida, né? Então, às vezes, se nós olharmos apenas para uma única vida, né, fica difícil compreender. Parece que é um Deus injusto, um parece ter mais do que o outro parece que tem uma vida mais simples, mais fácil, né, para nós, pelo menos a nossa vista, né, a nossa primeira crítica, julgamento. Então, para isso, é importante a gente compreender que Deus vai querer o melhor para todos os seus filhos. Não uma coisa boa para um em detrimento do outro. Tem que ser bom em aprendizado, né? Para toda aquela coletividade, para todo aquele grupo, né, onde nós estamos. Então, Hamed nos fala muito bem, dizendo que as nossas decisões convenientes é um exercício contínuo, em que nós devemos afinar a nossa vontade, o nosso desejo, a vontade de Deus. E continua ele diz que a vontade de Deus reside em todas as criaturas. Olha aí, um livro sagrado, ele fala que todos nós teremos que desvendar este livro no íntimo de cada um de nós. E isso, gente, requer para todos nós a escolha da porta estreita. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos, primeiro, de muito treino, de coragem, né? Porque às vezes a porta larga, ela nos apresenta cheia de brilhos, facilidades no início, mas lá no meio, pro fim do caminho, a coisa começa a ficar escura. E aonde nós largarmos, né, a nossa cruz que nós falamos, o fardo, né, as nossas responsabilidades no caminho das nossas vidas, nós vamos ter que voltar e vamos ter que pegar dali, começar de novo da onde nós paramos. Então não adianta a gente largar. A gente tem que saber que a cruz é uma alavanca para o nosso próprio progresso, né? É aquela prova difícil que a gente vai ver se realmente a gente aprendeu e adquiriu, fez parte daquela virtude que nós tivemos que experienciar naquele momento difícil. Talvez a paciência, talvez o silêncio, compreendendo, né, a situação que estamos atravessando. Talvez o amor, o perdão, tantas coisas, tantas experiências nós vamos precisar, né, exercitar essas virtudes para que elas se tornem parte da nossa personalidade, do nosso caráter, né? Então, ele diz, o Hamed, que nós, para podermos fazer as escolhas certas, nós precisaremos de treino, de coragem, de paciência, mas acima de tudo, de determinação. É importante isso. A habilidade de escolher adequadamente, né? Não é produto do acaso e muito menos de reações acidentais. Diz Hamed, decidir qual é o melhor momento da gente aceitar aquele momento difícil, ou discordar, de conceder, ou de renunciar, de ir junto,
ou retirar-se, não é tão fácil como a gente pensa, né? Pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior muito intenso e talvez de um longo tempo. E os alicerces dessas escolhas precisa estar na nossa paciência, nas reflexões constantes, diz Hamed. Nós precisamos refletir várias vezes sobre aquela situação. Mas você sabe o que é que nos atrapalha? O barulho de fora, a mente inquieta, né? Muitas vezes o nosso coração atormentado nos permite que a gente não entre em sintonia com o Pai. E aí, gente, como diz Humberto Holden no livro O Caminho da Felicidade, ele diz que a gente vive à margem da vida. A gente vive na periferia de nós mesmos. Ele fala assim, os nossos pensamentos estão dispersos em todas as longitudes e latitudes do mundo externo. A gente não faz um mergulho interno, as reflexões, e a gente vai errando, vida após vida, né? As mesmas confusões, os mesmos problemas. Nós deixamos que as vidas, as sombras, né, de outras vidas, as escolhas de outras vidas contaminem as atitudes dessa vida atual. Para a gente acessar esse mundo interno, nós precisamos desenvolver a maturidade espiritual. E aí Humberto Holden fala uma frase espetacular. Ele diz assim, precisamos erguer um silencioso santuário no meio da barulhenta praça pública da nossa existência. É tão difícil hoje, né? O barulho é tão grande nesse celular, né? No nosso computador, no tablet. O barulho é muito grande do lado de fora. E a gente precisa, gente, silenciar a mente, né? Permanecer no estado de espírito que possa favorecer o isolamento do nosso interior desses estímulos externos. Cuidado com o que a gente escuta. Parece que são palavras lindas, mas geralmente, né, ela tem escondido ali que o meu desejo vai favorecer, mas alguém vai ter que perder alguma coisa por conta disso. E isso não é de Deus, porque Ele ama todos os filhos. Então, não vamos deixar que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que habitam há séculos na nossa alma, continuem passando aí do cérebro para o coração, do coração para o cérebro tão apressadamente, né? A porta estreita, ela requer esforço. Esses sentimentos, não tendo acesso à luz espiritual, ele vai cegando o nosso entendimento, vai deturpando tudo que nos envolve. E sem a gente se aperceber, né? Quando a gente vê, a gente já está envolvido em situações que nos atrapalharão, né? A nossa evolução espiritual. Nós vamos precisar muitas vezes, muitas adaptações, muitas readaptações nas nossas escolhas diárias. Chegamos à conclusão da nossa reflexão. Nós podemos escolher a porta estreita, nos transformando, fazendo escolhas que favoreçam a nós e a todos que estão conosco através do amor. Por isso que Chico Xavier, no livro Minutos com Chico Xavier, ele diz assim, o mal não precisa ser corrigido com mal quando o bem chega antes. Então, vamos aproveitar as oportunidades de Deus. Ele nos disponibiliza tantas vezes para que nós sejamos cada vez mais generosos. Igual uma rosa, né? Que não escolhe para quem ela vai exalar o seu perfume. A vida nada mais é que uma sequência de momentos. Optemos por escolher o amor. Usemos o nosso poder de escolha, confiantes de que somos parte do plano de Deus aqui na Terra. Abraços fraternos.